Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM para cidades aqui da região e também pelos canais da Rede Pública Legislativa, da TV Câmara, a partir de Bauru, nos canais abertos e fechados. Nós vamos falar sobre o novo marco de saneamento, porque você bem sabe que aqui na cidade de Bauru, talvez uma das poucas entre as cidades de porte médio do país, certamente uma das únicas, infelizmente, a partir de 200 mil habitantes, que ainda não tem o tratamento de esgoto. Pior do que isso, nós pagamos por esse serviço desde 2006 na criação do Fundo de Tratamento de Esgoto e não temos isso como contraprestação pelas obrigações aqui do município. E está aqui no Poder Legislativo em discussão um programa híbrido, misto, de chamar o setor privado para responder por esta concessão, os serviços de esgoto, mantendo o DAI com uma estrutura de água, como você paga hoje já na sua conta mensal. Para entender isso, entender também aspectos do novo marco de saneamento, a partir de um conceito também de regionalização do sistema, nós estamos convidando uma bauruense, uma advogada especializada no setor e que conhece muito bem a cidade e se dispôs a contribuir conosco para dar esta opinião também de como é, por exemplo, esse serviço em cidades onde já são executadas, como no Rio de Janeiro. Daniela Gaia, advogada, ela é superintendente do contrato ou dos contratos de concessão do Estado do Rio de Janeiro e fala conosco em em teletrabalho. Daniela, muito obrigado por nos atender aqui a partir de Bauru. Olá, Nelson, prazer. Obrigada pelo convite. Prazer poder contribuir aí um pouco com vocês. Daniela, quando a gente fala do novo marco de saneamento, você já é especialista na área, já atuava aqui em programas de concessões, a lei de 2020, tem a pandemia no meio do caminho, mas as pessoas ainda não se dão conta ou não se deram conta de que esse boom de oportunidades, de possibilidades de investimento público no setor, tem vários serviços. Água e esgoto é um binômio muito interessante aqui, porque infelizmente milhares de cidades ou de cidadãos não têm esse serviço, pelo menos dois, a área de esgoto na porta da sua casa. O Rio de Janeiro tem uma gestão interessante que você está agora como superintendente. O que aí no Rio você pode passar um panorama para a gente da realidade que vocês estão experimentando nessa gestão de contrato? Bom, Nelson, Rio de Janeiro, a gente está trabalhando num contrato regionalizado, né? São 94 cidades no total do estado do Rio de Janeiro. Dessas 94, 46 cidades fazem parte dos blocos regionalizados. Então, assim, o modelo contratual aqui abrangeu 46 municípios para fazer sentido a concessão, né, para ela se pagar, para ter uma equação econômica e financeira. O marco do saneamento traz a regionalização exatamente como ponto alto para incentivar que os operadores, né, que os players do mercado se interessem pelas concessões para elas pagarem, né? Então, assim, em qualquer região, isso precisa ser estudado por um grupo de engenheiros para ver se faz sentido ou não aquele grupo de cidades, bacia hidrográfica, poder, né, a quantidade de habitantes daquela cidade, limítrofe. Então, assim, depende muito do estudo, né? Não dá para a gente falar assim de uma maneira subjetiva. De qualquer maneira, é interessante que se opte pela regionalização quando for possível. Então, para ser descartado, tem que ter um motivo, né? Isso é um ponto que a gente vem observando. Em relação a Bauru, não conheci o modelo, não estudei o modelo que está proposto. Mas pelo que a gente vê, né, em algumas manchetes, até o que a gente já conversou um pouco, bem especialmente, o modelo adotado foi de tratamento de esgoto, né? A distribuição de água, me parece, captação e distribuição, tratamento, que continuaria sendo feita pelo DAI. É isso, né? Isso, exatamente. A autarquia fica com os serviços todos até a ponta final, desde a captação de água, e todos os serviços de esgoto passariam para o concessionário. Esse é o modelo que está sendo proposto aqui. Então, desde que esse modelo se pague, né, desde que o EVTE dele faça sentido em relação a CAPEX, OPEX e receita que ele vai obter, não teria um problema, né? Pelo menos a princípio, né, em tese.
né? Não teria. Se ele que pagasse o EVTR, refletia o quanto isso vai ter de retorno de custo e de receita, não teria um problema. A questão é como iria operacionar essa receita, né? A tarifa, como que ela ia funcionar, como é essa contraprestação, né? Que isso também são detalhes da modelagem que eu acabei não aprofundando. Se você conseguir me trazer alguma. Antes eu pedi só uma questão para você, Daniela, para a gente entender que é o seguinte, nesse modelo de 46 cidades regionalizadas do Rio de Janeiro, lógico, com cada um com sua característica, como você comentou, a concessão aí é para todo o serviço de água e esgoto dessas obrigações? Não, a captação e o tratamento aqui no Rio continua sendo feita pela SEDAI, que é uma companhia Ok? estadual, né? Então, e ela vende essa água para as concessionárias que ganharam o leilão. Então, as concessionárias elas compram a água da SEDAI tratada e distribuem, né? Tá. Pera E só um no, pouquinho. Distribuição e, desculpa, então, uma ligação. A distribuição e tratamento de esgoto, a captação, coleta, o envio desses dejetos para a ET para fazer o tratamento ali, então, assim, e depois joga no manancial com o tratamento devido. entendi. Tá. A ideia de regionalizar do marco de saneamento, mais como um conceito aqui, é porque para você atrair investimentos privados mais robustos, você tem a soma de obrigações de pequenas cidades, você teria sentido esse conceito, para que você tenha um pacote estrutural mais bem acabado para poder... Ficaria difícil uma cidadezinha pequenininha, sozinha, abrir uma licitação, é isso que eu quero dizer. Exatamente, para o projeto se pagar, né? Porque às vezes serão regiões que, por exemplo, Bauru, que eu sei, eu não conheço as cidades do entorno, como que funciona, se tem tratamento ou não. Eu sei que Jaú tem, que já é concedido. Lençóis tem, Bauru, eu sei que não tem tratamento de esgoto. Então, assim, mas é uma cidade de quase 400 mil habitantes, né? Tem muito serviço para ser feito aí. E eu não sei como estaria a compensação com os municípios vizinhos, ou se é, o projeto em si se paga, né? sim. Talvez A sim, princípio, né? É desculpa, uma cidade, a princípio, né? a princípio, o modelo aqui que está sendo proposto, a gente chama de híbrido aqui, enfim, porque ele não tem a concepção, aqui sem juízo de valor, do modelo tradicional de oferecer, mesmo que sejam partes dos serviços de água, como aí no Rio, captação ou não, né? Enfim, ele fica tudo que é de água, como eu disse, para o poder público na proposta e tudo que é de esgoto para o concessionário. Aí no estudo de viabilidade técnico-econômica, contratado aqui pelo município junto à FIP, eles chegaram à seguinte conclusão, grosso modo, olha, você termina a estação de tratamento de esgoto principal, a maior aqui, quer dizer, você resolve o problema de tratamento, opera isso, troca as redes antigas, dá mais de 980 quilômetros aqui de Manilha, e a gente quer obrigações adicionais suas, que inclusive tem alguns serviços que não estão no escopo original, ou seja, drenagem das Nações Unidas, inundação é um problema grave aqui, é uma boa parte do CAPEX, e aí incluiu inclusive construir uma estação de tratamento de água. Nesse modelo todo, eles fizeram todas as contas, tem um dinheiro do fundo aqui, que como você sabe eu apresentei assim a nossa desvantagem, né? Pagamos desde 2006 e não temos o serviço, então eles falaram, ó, o custo disso todo, a partir da entrega da estação, que seria pago com o fundo, um contrato de 30 anos, no final do terceiro ano, com essa estação de tratamento, que é a nossa prioridade zero, funcionando, isso passaria a ser remunerado o sistema privado para cuidar de todo o esgoto, com uma tarifa fixa para o usuário de 90% da tarifa de esgoto, ou seja, daquilo que ele paga de água. Esse é, grosso modo, o modelo proposto aqui, bem diferente dos outros escopos, imagino. É, é difícil assim, de entender como que é essa operacionalização, né? 90% da tarifa seria 90% dos 60% que ele paga hoje para o fundo? Se você tem, hipoteticamente, um consumidor hoje que paga R$ 100 de água, hoje ele paga, numa conta total dele, 160. Ele paga R$ 100 de consumo de água e mais 60% de esgoto, certo? R$ 60.
Na modelagem, ficaria 90%, ou seja, a conta dele, R$ 100 de água, mais R$ 90 de esgoto, ele aumentaria em R$ 30, uma conta bem de padaria aqui, e esses 190 seria a conta total nova dele. Qual a diferença? Os R$ 90 iria para remunerar o concessionário, para o CAPEX e OPEX, e o DAI ficaria para sustentar o seu serviço integral de água com os R$ 100. Essa seria a divisão. Sendo que ele não prestaria mais, em tese, o serviço de esgoto, que na verdade não tem, né? Mas hoje ele tem um Isso. fundo que ele ganha para isso, que eventualmente seria Ele para perderia essa receita. prestar esse serviço. É, teria que entender um pouco isso, porque assim, a modalidade, acho que pelo que você falou, do ganhador seria maior desconto em tarifa, né? Esse é um outro detalhe. Aí como as empresas disputariam isso? Olha, está fixado que o custeio de todo esse programa para a cidade ter todo o serviço de esgoto ser realizado pelo setor privado, que isso vai continuar a tarifa cheia, portanto, para o consumidor final de 90%. Mas como eles querem injetar recursos no DAE aqui, a disputa do eventual leilão seria pelo desconto desse custo, ou seja, sobre os 90%. Isso não seria revertido para o consumidor. Esse é um primeiro ponto. Se está dentro da lógica aí da modelagem daquilo que se propõe o marco de saneamento. A princípio, né, quando a gente fala em desconto de tarifa, o espírito da lei é o desconto da tarifa para o usuário, ou seja, né, a concessionária ela entra aí numa disputa para tomar o serviço e oferecer, né, e pegar aquela tarifa e oferecer o serviço, né, como tem o grosso modo, mas o desconto é para o usuário final, né, o munícipe, né, e essa é a lógica, por isso que assim, realmente precisaria entender, né, do estruturador, como é que ele pensou isso e como é que ele, qual foi a engenharia que ele teve para propor o desconto numa tarifa como se fosse interna do órgão do poder concedente, não para o usuário final, né, pelo que eu entendi. Tá? Então, realmente é um modelo que a gente não viu por enquanto. Você acharia legal aqui da experiência como uma contribuição para a cidade, de que, lógico, as partes estão discutindo o EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica, ele é bastante complexo para quem nunca fez, nunca lidou com isso, é a primeira concessão da cidade, né, robusta desse porte, mas entender o custo de cada uma dessas obrigações, ou seja, obras, os chamados CAPEX, e depois entender porque a gente tem um ativo da cidade aqui, né? Nós temos uma rede que o concessionário vai utilizar, nós temos uma estação que, bem ou mal, tem 60% dela construída. Eu acho que só, né? Não tem almoço grátis, né? Sendo bem simplista, Tá. o serviço precisa ser feito. Bauru precisa de tratamento de esgoto. É uma cidade que tem um protagonismo muito grande para São Paulo, para ainda não, para ainda estar tão atrasada nesse ponto. Isso custa. Infelizmente, isso precisa se pagar. E o investidor precisa receber por esse investimento que ele está fazendo pela melhoria da cidade. Então, o ponto alto nem é tanto a questão do que envolve o OPEX, do que envolve o CAPEX. Você precisa ampliar o sistema, precisa construir estação de tratamento de água, de esgoto, precisa fazer elevatória, precisa de investimento. Isso é necessário, isso tem um custo. Agora, qual a função da empresa que faz a captação de água hoje nesse escopo de projeto? O que está se pagando a ela para ela se manter agora, para ela prestar esse serviço? E quanto isso faz sentido nesse projeto? Que ele precisa ser feito é fato. Agora, qual a lógica da estrutura desses custos, entendeu? Tanto de água quanto de esgoto. Faz sentido? Ele está pagando realmente o que o consumidor está consumindo ou ela está mantendo a empresa que existe, a empresa pública, entendeu? É isso que eu acho que não está muito claro. Tá. Qual a lógica aqui de pagar a tarifa cheia para manter o DAE em pé, numa linguagem bem coloquial aqui? É mais ou menos isso. Eu não consegui entender muito. A estrutura tarifária que vai ser mantida de água
sendo que o serviço prestado, que é o grosso de tudo, que é o serviço, que é o tratamento de esgoto, está sendo conseguido. Então, eu acho que talvez, se isso ficar mais claro, dá para entender melhor, porque o investimento vai ter que ser feito. Isso que eu falei, Claro. tem que ser feito. Agora, a estrutura tarifária e como isso está sendo, o que compõe ela, é que deve ficar claro para a sociedade, e não a gente ficar entrando em discussão porque que vai ter quanto de rede, quanto de ética, isso é operacional. Isso é Sim. proporcional ao número de usuários que o consomem do serviço, né, numa sociedade. Então, Outra dificuldade jurídica para o aprendizado da possibilidade de ter a concessão pelo novo marco de saneamento aqui, né, que é uma estrutura jurídica que já tinha, né, o marco, na verdade, a gente tem desde 2007, mas agora a gente está vendo aqui de chamar efetivamente como um programa impulsionar, né, um funcionar impulsionamento o dos investimento no setor. investimentos, né? Agora tem a figura da agência reguladora aqui. Como você sabe, a gente tem a cultura aqui de que hoje a gente paga a continha que o DAE manda na casa das pessoas. Qual que é a função da agência reguladora nessa história, Daniel? A agência reguladora é muito importante. Ela tomou um protagonismo muito forte com o mar. Com o advento do mar, ela ganhou responsabilidade. Pelo país, a gente vê que elas têm se estruturado muito e compete a ela a fiscalização da execução do contrato entre as partes. Poder concedente, eventualmente uma operadora ainda do Estado também envolvida, e o privado que ganha o leilão. Então, o que que ela faz? Ela acompanha os investimentos, acompanha a operação e, dependendo da modalidade, se é contratual ou discricionária, também faz a parte da regulação tarifária, né? Se for por contrato, o contrato já traz a estrutura tarifária e os seus reajustes. Se for discricionária, tem aí uma construção que a gente também faz a depender do que o contrato traz em relação a isso. Mas o papel dela está sendo, assim, fundamental para a boa condução do contrato. Inclusive, Bauru já teve a oportunidade de fazer um convênio com alguma delas há um tempo atrás, inclusive para o próprio DAE, para exatamente conseguir conduzir os contratos e eu acho que o DAE não oferece serviço para outros municípios, acho que é só Bauru, né? Mas até mesmo para orientar a autarquia, o DAE, eu esqueci. Autarquia, o DAE é autarquia. É, é. Até para conseguir conduzir uma melhor prestação de serviço. Que a agência reguladora está ali para isso. Tá. Ela pode ter o papel de fiscalizar e também de definir a tarifa para bancar, para isso parar em pé, né, o sistema. O Marco trouxe metas de universalização, né? Como atingir essas metas, o Marco trouxe. Então, junto da agência, é até uma ajuda para construir isso. Como que a gente vai atingir a universalização? Entendeu? Tá. Trazer esses pontos, né, em discussão para implementar no município. Agora, Daniela, sem juízo de valor sobre o método aqui, lógico que a gente não tá, a gente está na missão pública e agradece você de contribuir conosco para uma rede pública de TV. Então tem as discussões políticas, os atores que o façam. Mas o modelo de saneamento do novo marco, conversando, né, desse aprendizado, ele tem aí uma composição de premissas que vocês especialistas falam na origem, que a rigor você tem uma composição do EVTE que a água é aquele que gera a maior capacidade de receita para pagar o que é mais caro, que é o esgoto. Aqui a gente está fazendo um modelo diferente. É bem curioso. É isso que eu precisaria até aprofundar para entender como é que foi pensado isso. Talvez na modelagem seja mais claro. Pode marcar uma outra conversa e eu tentar entender isso, até mesmo com a FIP, não sei se ela já fez alguma audiência pública que seja gravada, que a Sim, gente consiga entender o mecanismo, porque também é uma instituição bem séria, né? sim. Acredito que eles tenham feito um trabalho coerente. Inclusive, aqui no Rio, eles também apoiam a agência reguladora, então, enfim, eu gostaria mesmo de entender. Acho que vale uma segunda conversa para entender exatamente isso. Muito legal. Quanto tempo já tem o programa aí de regionalização das 46 cidades que você O está como contrato está com superintendente? 2 anos e 2 anos, fez 2 anos agora, tá bem recente. Aí é Estamos 30, 25 nos anos? adaptando. 35. 35 anos.
Tá, e tem as fases naturais aqui que todo o programa teria de obrigações de É, obras, tal, os investimentos começando também agora. são feitos nos primeiros anos, e os investimentos pesados também nos primeiros anos, nos 5 primeiros anos, e mais um pouco até 12º, 15º ano de investimentos pesados. E aí depois é manutenção também. Mas Tá, o grande investimento é feito nos primeiros anos em todos os contratos. tá. E tem uma perspectiva do já, lógico, aí já um contrato em andamento da chamada modicidade tarifária, o resultado final, que era um dos objetivos do Marco Saneamento para o usuário aí do Rio de Janeiro? Aqui tem uma estrutura tarifária já definida em contrato, né? Então a gente não consegue mudar isso. Mas assim, de sempre busca assim, as revisões tarifárias, elas podem, né, quinquenais, elas podem trazer elementos que a gente possa utilizar para diminuir o valor da tarifa nas revisões, né? Que são naturais de contratos de concessão. Então, eventos que tenham acontecido ao longo dos anos, a gente pode equacionar para refletir na tarifa. Então, isso é todo um acompanhamento que é feito para chegar na revisão e conseguir ter valores que a gente possa trabalhar pela modicidade. Legal. Daniela, a gente agradece muito o teu tempão. A gente gastou um briefing aqui, né, fora do ar, para entender algo que é tão complexo e cada realidade é diferente. E aqui em Bauru ainda tem outros pormenores e detalhes, né? E eu sugeria você, como superintendente, que a gente possa, avançando aqui para compreender o nosso modelo e com isso você possa emprestar sua ajuda, sua especialização para a gente ir transferindo informação aqui para a nossa cidade e para aqueles que nos ouvem na região. Com certeza, estou super à disposição. Bauru é minha cidade de coração. Quero muito ver essa cidade aí. Bom, trabalhei aí também, né, com 2 prefeitos na cidade. Tenho um carinho pelo serviço público e quero ver ela bombando. Então, o que depender de mim, estou à disposição. Tá, muito obrigado, bom trabalho aí, sorte no Rio de Janeiro.